Ora viva, muitíssimo boa noite, está no ar o jornal da MBC TV. O advogado que teria dispersado manifestantes com recurso à arma de fogo na última sexta-feira disse ter agido por impulso do pânico vivido por si e sua companheira quando regressavam à casa. Através de um comunicado, o qual a MBC teve acesso, Abdul Nurdin descreveu que manifestantes tentaram contra sua integridade física, vandalizaram sua viatura com pedras e tinham intenções claras de entrar no condomínio onde reside. O advogado Abdul Nurdin, que na noite de sexta-feira no bairro da Summerschild, na cidade de Maputo, teria disparado 2 tiros contra manifestantes, veio a público através deste comunicado, datado 16 de novembro, esclarecer o sucedido. Nurdin descreve que a sua reação foi devido ao pânico vivido por si e sua parceira, pois os manifestantes atentaram contra a integridade física dos dois, danificaram sua viatura e tinham intenções claras de entrar no condomínio onde reside. Embora me tenha identificado como advogado mediante a apresentação da minha carteira profissional, fomos agredidos eu e a minha companheira, e a minha viatura vandalizada com pedras, tendo o vidro para-brisa sido partido, onde igualmente se apoderaram da minha carteira profissional. Lê-se no comunicado. O advogado explica ainda que já no recinto do condomínio e com receio associado ao pânico vivido no lado de fora e com os manifestantes no portão e no muro, desceu da viatura para ver o estado da mesma e em fração de segundos os manifestantes já estavam pendurados nas grades a arremessar pedras. Em pânico e na tentativa de os afastar, fiz 2 disparos para cima, sem atingir nenhum objeto ou pessoa, no sentido de desencorajar a aproximação dos manifestantes para dentro do condomínio e desse modo dispersá-los. Acrescentou. O advogado mostrou total disponibilidade de colaborar com as autoridades para o esclarecimento do caso. Por sua vez, o condomínio onde o advogado reside, através deste comunicado, distanciou-se das ações perpetradas pelo seu inquilino. De referir que Abdul Nurdin é presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados a nível da cidade de Maputo. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o filósofo e professor catedrático Severino Ngwenya diz que o diálogo para a busca da paz efetiva no país deve envolver várias esferas da sociedade. Através de uma transmissão nas suas redes sociais, o acadêmico Severino Ngwenya refere que a tensão político-eleitoral que o país vive deve-se à falha nos processos de diálogo no passado. Perante o cenário, Ngwenya defende um encontro de reflexão mais abrangente que possa envolver várias esferas da sociedade moçambicana. Houve falhas nos diálogos do passado e a necessidade de novos mecanismos para evitar a repetição dos mesmos erros. Para isso, o diálogo deve ser eficaz, deve envolver não apenas elites políticas, mas também a sociedade civil, representantes das regiões, jovens e outros grupos que neste momento estão à margem da sociedade. O próximo passo em Moçambique deve ser a inclusão enraizada na justiça para que não seja simplesmente um acordo entre elites. Não só elites políticas, mas também elites académicas, intelectuais ou sobretudo económicas. Severino Ngwenya diz que o uso da violência na resolução de conflitos pode trazer consequências desastrosas para o país. A violência pode trazer ganhos momentâneos, mas esses ganhos são frequentemente ilusórios e são sobretudo acompanhados de altos custos humanos e sociais. Os exemplos da Líbia, da Síria, da Haiti, do Congo, das primaveras árabes são mais do que eloquentes. A violência gerou mudanças instáveis e as conquistas foram rapidamente revertidas. O povo pagou com a própria vida, com a destruição de infraestruturas. Uma paz bem estruturada e ativa é um investimento em mudanças duradouras, enquanto a violência apenas gera um ciclo de destruição e de reconstrução.
Por sua vez, o jurista Oliveira Sitoy diz que o silêncio do Estado moçambicano perante a violação de direitos humanos pode dar espaço para a atuação de órgãos internacionais. O silêncio de instituições de justiça, incluindo os órgãos de soberania e demais órgãos centrais do Estado, responsáveis pela garantia dos direitos humanos desde o dia 21 de outubro até ao presente momento, tem preocupado diversos segmentos da sociedade. Para o jurista Oliveira Sitoy, o silêncio coloca em causa a legitimação dos poderes públicos. O contexto em que nós estamos já não é um contexto em que a legitimidade é feita pela violência, antes pelo contrário. Sempre que se faz uso da violência, essa é uma das formas de fragilizar, até de pôr em causa aquilo que nós chamaríamos a legitimação dos poderes públicos. Portanto, é preciso encontrar espaço aqui no meio de aferirmos e recorrermos aos mecanismos e as várias formas dialógicas, a ética cordial e encontrar forma de se pacificar a sociedade que está cada vez mais numa situação caótica. Para Oliveira Sitoy, se o Estado mostra-se incapaz de cumprir o seu papel de garantir os direitos humanos, liberdades e garantias fundamentais, a única alternativa é recorrer aos órgãos de justiça internacionais. No campo legal, as pessoas podem lançar os mecanismos até internacionais para fazer o cumprimento, fazer valer ao cumprimento dos direitos humanos, das liberdades e garantias fundamentais. É possível recorrer aos mecanismos funcionais. Evidentemente que pode-se discutir sobre o timing, em quanto tempo esta relação pode ser feita por via de mecanismos internacionais. Mas a verdade é que o Estado é chamado e tem, de fato, a grande missão, a grande tarefa de garantir a sua legitimação a partir dos mecanismos dialógicos, a partir dos mecanismos de uma ética cordial e encontrar todas as possibilidades que possam estar à sua vista para garantir efetivamente a pacificação social. Desde o dia 21 de outubro passado, registram-se dezenas de mortes e centenas de feridos em pleno exercício do direito à manifestação pública. Partidos da oposição anseiam que o Conselho Constitucional altere os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Esta é uma nota a acompanhar logo a seguir a um curtíssimo intervalo. Campanha Promo de Publicidades da MBC-TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC-TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC-TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Vem aí! Aqui, na MBC-TV. Seja bem-vindo à segunda e última parte do Jornal da Noite. Partidos da oposição anseiam que o Conselho Constitucional altere os resultados eleitorais divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. O partido Podemos diz que o Conselho Constitucional está pressionado e o MDM diz aguardar pelos resultados dos recursos apresentados a este órgão.
Partidos políticos da oposição aguardam com ansiedade o desfecho do processo eleitoral na expectativa de que o Conselho Constitucional corrija os alegados erros cometidos pelos órgãos de administração eleitoral, precisamente o STAI e a CNE. A Renamo não acredita na alteração dos resultados já anunciados e fala da necessidade de criação de um Tribunal Constitucional para conferir maior credibilidade às eleições. É o que temos. Não temos mais onde recorrer. Se o CC é o órgão que se pronuncia em última instância, por mais que a gente desacredite, por mais que a gente não acredite, a sua deliberação, o seu acordo em um Estado de Direito que Moçambique se propõe ser é vinculativo e temos de respeitar este princípio, porque estamos num Estado de Direito democrático. Talvez precisamos, como sociedade, refletir se realmente nós queremos continuar assim, com este tipo de CC, queremos avançar com a proposta de criação dos tribunais constitucionais que possam permitir a atuação em primeira instância e a último nível o Conselho Constitucional, porque até este momento talvez repensar também a transformação do Conselho Constitucional em um Tribunal Constitucional. Aí de repente podemos pensar como sociedade quais são as vias possíveis diante dessa situação. Mas pensar que temos outra saída, não temos não. A única saída que temos é esperar que o CC se baseie no princípio da transparência, da legalidade, da ética e da moral e respeite os princípios da legalidade. O partido Podemos, por outro lado, é otimista quanto à alteração percentual dos dados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, justificada pela pressão que o Conselho Constitucional está neste momento a receber. O Conselho Constitucional pode sim considerar alguns aspectos que se diferenciam dos outros momentos, dada a pressão que está sendo colocada. Aliás, há uma pressão muito grande. Esta é a primeira vez que nós temos uma espécie de uma revolta popular, não é? Isto não é só o Podemos, não é só o Venâncio, mas o povo moçambicano sabe da responsabilidade que teve ao ir votar. Está a dizer que não podemos também deixar os nossos votos serem... Se calhar por esta situação pode sensibilizar o governo moçambicano, a Frelimo e consequentemente o Conselho Constitucional para tomar decisões se calhar favoráveis à justiça. Tendo em consideração os recursos submetidos, o MDM espera ver revista a distribuição dos assentos na Assembleia da República. Sim, os contenciosos eleitorais estão aí em curso. Esperamos que haja melhor decisão, porque nós, MDM, já submetemos todos e estão lá em curso. Então aguardemos para termos a solução final. Em meio a manifestações promovidas por Venâncio Mondlane para contestar os resultados eleitorais, os partidos da oposição aguardam a validação ou anulação da votação de 9 de outubro. Um comunicado recebido na nossa redação indica que peritos em direitos humanos da ONU exortaram hoje as autoridades de Moçambique a prevenir e a parar imediatamente com a violência e a repressão de jornalistas, advogados, defensores de direitos humanos e manifestantes e a garantir que os responsáveis sejam investigados e processados. Após as eleições de 9 de outubro de 2024 no país, relatos consistentes sugerem que a violência e as medidas repressivas usadas contra os manifestantes em protestos pacíficos que continuaram até 7 de novembro de 2024 causaram pelo menos 30 mortes, feriram 200 pessoas e levaram à detenção de pelo menos 300. Esta é uma notícia a acompanhar o seu desenvolvimento nos próximos blocos noticiosos. Para já vamos, como é habitual, à opinião do professor Elísio Macamo. Em África há 300 milhões de jovens. Essas são pessoas com idades compreendidas entre os 15 e 25 anos. É muita gente.
Numa altura em que os outros continentes estão em declínio demográfico, ter tanta população jovem é algo promissor. Por regra, as pessoas mais inovadoras, mais empreendedoras e dispostas a arriscarem tudo por uma vida melhor encontram-se nesta faixa etária. Ter uma população jovem é um recurso inestimável. Mas antes de nos congratularmos por isso, temos que ter em conta alguns fatos. Antes de serem um potencial, os jovens podem ser um grande risco. A história está repleta de exemplos. Podemos começar por nós mesmos. Os jovens que nos trouxeram a liberdade e nos deram uma nação, criaram na intoxicação da adrenalina da independência um sistema político que virou as costas ao próprio projeto de independência. A ideia de que só eram verdadeiros moçambicanos os que se identificavam com o que esses jovens pensavam levou a atrocidades que ainda estão à espera do devido tratamento responsável como nação para que inocentes sejam reabilitados e ressentimentos passem. O nazismo, o stalinismo, a Revolução Cultural na China, mesmo a Revolução Francesa, tudo isso teve jovens não só como promotores, mas também como executores entusiasmados dos ditames revolucionários. Essas revoluções todas não ceifaram a vida de milhões e milhões de pessoas por causa de algum defeito cultural alemão, ou russo, ou chinês, ou francês, já agora. A variável que explica as atrocidades é um entusiasmo juvenil. É a mesma variável que explica, por exemplo, grande parte dos conflitos violentos em África hoje em dia. Não é apenas o subdesenvolvimento, a pobreza ou a falta de emprego que explicam as nossas guerras. É aquilo que em linguagem teórica se chama de youth bulge, a bolha juvenil que caracteriza a nossa estrutura demográfica. Inversamente, a quase ausência de guerras na Europa explica-se também pelo envelhecimento populacional. Os maiores conflitos violentos na Europa ocorreram quando a população jovem era maior e duraram até os anos 80, protagonizados principalmente por jovens. Agora, quer dizer que os jovens são perigosos? Não, obviamente que eles não são perigosos. Eles tornam-se perigosos quando a sociedade está polarizada. Infelizmente, ao longo dos anos, os nossos governantes foram criando condições para que houvesse uma cisão entre nós. Portanto, um fosso entre aqueles que exercem o poder e aqueles sobre quem esse poder é exercido. E isso dividiu os jovens entre os que oportunisticamente se aliam a quem exerce o poder para usufruírem de melhor vida e os excluídos. E todos eles reduzem tudo o que acontece no país à luta entre o bem e o mal. E essa redução está na origem da radicalização dos jovens de ambos os lados. A radicalização torna o indivíduo refém das suas emoções e paixões. Para ele ou para ela, todo o mal e todo o bem concentram-se em lados opostos. Tudo o que acontece de mal é sempre imputável à maldade do grupo oposto. Os fatos, as evidências e o bom senso deixam de ser instrumentos de racionalidade e passam a ser expedientes na caracterização polarizada das coisas. E o pior é que tudo isso alimenta uma economia de atenção que exige a mediatização dos assuntos a favor de agendas políticas com pouco interesse na institucionalização de processos e mais no aproveitamento das emoções. Então, neste período pós-eleitoral, estamos a ver como se manifesta a radicalização dos jovens. Ela nutre-se de uma narrativa que transforma a percepção e a experiência do sofrimento no direito de ter razão. O mesmo acontecendo com aqueles jovens que defendem o status quo. E isso traduz-se numa arrogância moral de ambos os lados, que tornam um indivíduo impenetrável a argumentos e pouco suscetível de ser motivado a abraçar soluções para problemas. A experiência real de marginalização ou de indiferença por parte de quem exerce o poder conta naturalmente e conta muito para a radicalização. Mas mais do que isso é o estado de espírito que consiste na convicção profunda e inabalável de que ninguém mais tem razão e todos aqueles que não são da minha opinião não querem o bem de ninguém e que pode tornar as pessoas violentas. Por mais curioso que possa parecer, a Frelimo, com a sua cultura de indiferença em relação ao bem comum e arrogância no exercício do poder,
criou uma espécie de sósia na juventude radicalizada. A juventude que temos hoje é a própria Frelimo. Mesmo que ela não se reveja nela, firme nas suas crenças, disposta a tudo fazer para se impor e inabalável também na convicção de que a sua luta é justa. Após acompanharmos a opinião do professor Elísio Macamo, é momento de verificarmos o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. E desta forma colocamos um ponto final a esta presente edição do Jornal da Noite, com promessas que a voltar amanhã, quando forem precisamente 20 pontos em todo o território nacional. Fique bem e fique na companhia da restante programação da MBC TV.